Eu serei o pai de multidões, tocarei. Amém, Pai do Senhor. Eu quero assim ressaltar, dentre tantas qualidades dessa pessoa, algo que me marcou muito, a perseverança. Porque assim, em meio a tantas dificuldades, a tantas tribulações, a tantas adversidades, a perseverança é o que eu vejo que é algo muito forte na vida da pastora Miriam. Porque a dificuldade que ela passou com a enfermidade da Karina, tantos dias, acho que quase 2 meses no hospital. Outra coisa, irmãos, o fato dela ter entregue a igreja junto com a família e ter decidido no coração deles vir aqui se sujeitar a uma igreja não é fácil. E outra coisa também, não é fácil também você ir morar juntamente com outra família, né? É claro que para a gente é uma honra muito grande tê-los na nossa casa. Temos aprendido no dia a dia, eu creio que eles têm aprendido com a gente também tem aprendido muito com eles, e o meu coração se alegra por ver a perseverança, e isso me anima. Pode vir, pastora Miriam. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, é um privilégio muito grande, Senhor, ter a Miriam junto com a gente, juntamente com a sua família. Nós te agradecemos porque o Senhor os trouxe novamente para estar conosco, Pai. Nós aprendemos muito com a vida dela, Senhor. Agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu sei que a vida dela já está nas tuas mãos, mas eu peço, Senhor, que o Senhor venha controlar todo, Senhor, os seus sentimentos nesse instante, que tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer falar conosco nessa noite, que ela dê liberdade ao teu Espírito Santo. Então tira todo o nervosismo. Ela é o vaso do Senhor, e que a boca dela seja a tua boca nesse instante, para a glória do teu nome, Pai. Usa com grande autoridade, com grande intrepidez e ousadia, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. A paz do Senhor, amém? A pastora disse para mim ficar fria, eu estou fria. Minha mão está um gelo. Mas glória a Deus por isso. A paz do Senhor para todos. Eu tenho certeza que o nosso Deus, como Ele falou comigo, vai falar com cada um de vocês. E o Senhor quer que cada um de nós venhamos a cada dia nos aperfeiçoarmos e sermos um vaso de honra nas mãos dEle. Amém? Aqui hoje o tema que o Senhor me tocou para trazer para nós é aprendendo com o Mestre Jesus. Nós conhecemos muito a respeito de Jesus, mas muitas vezes nós conhecemos, mas nós não colocamos em prática. O Senhor nos ensina na palavra dele que não basta apenas nós sermos ouvintes, mas nós temos que ser praticantes da palavra. E o Senhor também nos ensina na palavra dele que existem 2 tipos de homem: o prudente, o insensato. O prudente é aquele que obedece a Deus, e ele está alicerçado na rocha. E aquele insensato é aquele que se alicerça no seu próprio eu, e a casa dele, a palavra do Senhor diz que está sobre areia. Vem a tempestade, todos nós passamos por tempestades, todos nós passamos por aflições, mas quando realmente nós colocamos a nossa confiança no nosso Deus, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, e Ele nos guarda, e nós conseguimos ficar de pé para a louvor e glória do nome dEle. Que cada um de nós venhamos sair edificado hoje, que o Senhor venha falar com vocês, amém? Aprendendo com o Mestre Jesus. Em João 13:13, o Senhor nos diz assim: vós me chamais mestres, e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Aqui quem está dizendo é o próprio Senhor Jesus. Quando o Senhor diz isso para nós chamamos Ele de mestre, conhecemos que chamamos Ele de Senhor, mas muitas vezes nós não obedecemos. Muitas vezes não é verdade essa realidade na nossa vida. Mas o Senhor quer que realmente nós venhamos crescer
e venhamos nos aperfeiçoar, e venhamos ser abençoados nessa terra. É o desejo do nosso Deus para cada um de nós. E eu coloquei aqui o significado de mestre. Muitos podem conhecer, mas eu quis procurar um pouquinho mais a fundo. Professor de grande saber. Não é um simples professor, de grande saber. Esse é o nosso Mestre Jesus. O que está em posição superior a qualquer coisa. Superior a qualquer coisa. Ele está à frente de qualquer coisa. Ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus que tudo pode. Esse é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre. Extraordinário e grande. Muitas vezes nós não temos menção do tamanho do nosso Deus. Muitas vezes nós mais enxergamos o tamanho do nosso problema, mais nós olhamos para o tamanho da nossa luta. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o Senhor tem me ensinado a cada dia a olhar como águia. E quando nós subimos lá para cima e nós olhamos nossos problemas lá de cima com o Senhor Jesus, nossos problemas ficam tão pequenos diante do nosso Deus, do tamanho do nosso Deus, da grandeza do nosso Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Principal em tudo na nossa vida. Nós sabemos também que na palavra do Senhor diz para nós buscarmos a Deus acima de tudo, e as demais coisas serão acrescentadas. Colocarmos em primeiro lugar o nosso Deus. Mas na prática, muitas vezes, não é isso que nós temos vivido. Nós temos colocado as demais coisas em primeiro lugar. E em segundo plano, nós colocamos o nosso Deus. E o Senhor quer nos advertir nessa noite. Não sei o que você passa, não sei as tuas lutas, mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós servimos a um Deus que tudo pode. E nada acontece sem a permissão dEle. É difícil nós darmos graças nas lutas. O Senhor diz na palavra dEle para nós sermos gratos por tudo. Pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Porque para tudo o Senhor tem um propósito. O Senhor quer nos lapidar. O Senhor quer que nós venhamos crescer. O Senhor quer que nós venhamos nos humilhar perante a potente mão dEle. Que nós venhamos ter prazer. Eu sei que é difícil. Se eu perguntar quem gosta de passar por luta, tenho certeza que gostar ninguém gosta. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: diante de tantas lutas que eu já passei, Deus me mostrou, depois que eu passei, qual era o propósito dEle. E isso me fortaleceu, isso me deixou em pé. E eu estou em pé hoje, até hoje, graças a esse Deus. Aleluias. O que representa a cruz para você? Eu gostaria que agora você fechasse um momento os seus olhos e você imaginasse uma cruz. Imagine no seu pensamento uma cruz. E ao você ver e enxergar essa cruz, o que significa cruz para você? O que vem na sua mente quando você imagina uma cruz? Já imaginaram? Às vezes é uma, duas, três coisas ao mesmo tempo. E eu coloquei algumas coisas. O que significa cruz? Renúncia. A cruz significa renúncia. Nós temos que renunciar à nossa carne. Quanto mais nós nos achegarmos ao nosso Deus, quanto nós nos achegarmos à cruz, mais nós enxergamos o quanto nós temos que mudar. O quanto que nós temos sujeira perto do nosso Deus. Quanto mais nós nos achegamos ao nosso Deus, a luz dele penetra todas as áreas da nossa vida. E o Senhor nos mostra, que quando nós enxergamos para a cruz, é uma renúncia da nossa carne, é uma renúncia do nosso eu. Isso significa cruz. Outra palavra que me veio na minha mente, cruz, é dor. Muitas vezes, quando nós olhamos uma ambulância, olhamos um hospital, eu que convivi dia e noite dentro de um hospital, a cruz significa dor. Não entendia muitas vezes o porquê e o motivo pelo qual eu estava passando. E a primeira coisa, quando nós passamos por lutas, eu falo da minha pessoa, a primeira coisa que eu pergunto para o meu Deus: Senhor, me mostra, sonda-me
e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. E naquele momento, a cruz para mim significava dor, de enxergar uma filha minha, com dor, dopada, e por mais que eu orava, não resolvia. Isso significou para mim a cruz, dor. E para mim foi muito difícil eu agradecer a Deus, mas eu agradeci pelo que minha filha passou. Porque Deus tem propósito para tudo. E através da estadia dela naquele hospital, várias vidas entregaram a vida ao Senhor Jesus. Mesmo ela doente, ela saía junto comigo e nós falávamos do Senhor Jesus Cristo. Ela orava pelos enfermos. E muitas pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Isso foi gratificante para mim. Eu creio que foi para ela também. Cruz significa sofrimento. Cruz significa morte. O Senhor diz para nós, quando nós nos achegamos até a cruz, é a morte da nossa carne. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo, é tudo. Não é algumas áreas das nossas vidas, é tudo, tudo. A cruz significa morte. Mas essa morte, eu quero dizer para vocês, essa morte, quando nós nos achegamos à cruz, ela nos dá vida. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Não é qualquer vida, é vida em abundância. Receba em nome de Jesus da abundância do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. O Senhor os ama. E o Senhor tem propósito para todas as coisas. Não podemos entender muitas vezes. Diante de lágrimas. Muitas vezes as lágrimas embaçam de nós enxergarmos diante da situação. Muitas vezes enxergamos situações de certas pessoas por estarem passando. Mas elas não conseguem enxergar. Porque nós vemos de fora. Mas uma coisa eu digo. Deus tem propósito para todas as coisas. E eu queria aqui até ressaltar. Eu não entendi, eu vou falar uma coisa para vocês. Desde que eu casei, tenho 26 anos, 27, mais ou menos, de casado. Conheço meu marido desde os 14 anos, é o meu primeiro namorado. Meu primeiro beijo foi o meu esposo. Aleluias. Desde que eu me casei, né, com o meu esposo, eu nunca morei com ninguém. Nunca morei com ninguém. Na minha gravidez, fiquei com a minha sogra, poucos dias. E depois eu retornei para a minha casa. Então, para mim, quando o meu esposo falou, né, que o pastor Flávio sentiu de Deus, para nós estarmos com ele, eu falei, Jesus, sou honesta. O que eu senti, eu falei, Senhor, nós vamos tirar a liberdade deles. Né, eu estou levando mais um cachorro. Eu sei que para quem não tem cachorro, eu que tenho, entendeu, gente? Eu que tenho é uma coisa. Mas quem não tem cachorro, ela nunca teve cachorro que viveu dentro da casa dela. O meu cachorro vive dentro de casa. Mas ele é uma gracinha. Aí eu falei, Senhor, aí quando meu marido falou, e o Senhor, né, ele falou que Deus tinha mostrado para ele, eu falei sim, amém. No começo eu fiquei meio perdida. Hoje eu estou mais à vontade a cada dia que passa. Até a vontade de me trancar no quarto quando eu quero ficar sozinha. Isso quando eu fazia só na minha casa. Muitas vezes eu quero ficar só e refletir entre eu e Deus. E ela, né, ele sempre fala, fica à vontade. Eu estou à vontade. Glória a Deus por isso. E que através disso nós venhamos crescer, ambos. E a nossa família. Rejeição. O Senhor nos mostra também que através da cruz somos rejeitados pelos nossos familiares. Somos rejeitados muitas vezes pelos nossos vizinhos, mas os nossos vizinhos não dói tanto. Nos dói quando somos rejeitados por pessoas da nossa família que nós amamos.
Quando meu marido se achegou ao Senhor Jesus, ele foi rejeitado. E ele foi rejeitado por mim, por não conhecer o Senhor Jesus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não acreditava em crente. Eu não acreditava em cristão. O porquê disso? Porque eu tive mau testemunho de pessoas que se diziam cristãs. Então eu não acreditava. Eu pensava assim, era o que minha mãe e meu pai diziam: pau que nasce torto, morre torto. Mas nós já aprendemos que tem um carpinteiro que endireita. Aleluia. E graças a Deus, hoje eu tenho um marido que eu sempre pedi a Deus. Ele está me mostrando o horário. Aleluia. Deixa eu olhar o relógio. Perdão, gente. Deixa eu correr. Cruz também significa abandono. Eu o abandonei. Eu quero falar testemunho de mim mesmo, né? Diante da cruz, quando ele chegou ao Senhor Jesus, ele quis seguir ao Senhor Jesus. Eu o abandonei, eu o rejeitei. Mas hoje estou aqui. Hoje eu acredito que Deus transforma. Amém? O Senhor transformou a vida dele, transformou a minha vida. Ainda tem muito ainda mais para fazer sobre a minha vida e sobre cada um de nós. Amém? Angústia. A cruz nos traz angústia. Agora eu queria falar outra coisa. O significado da cruz para Jesus. O que será que significou a cruz para Jesus? Renúncia. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Será que nós podemos dizer isso também? Não procuro agradar a mim mesmo, e sim aquele que me enviou. Eu vou agradar ao Senhor, eu vou vir na sua casa, eu vou fazer parte da célula, eu vou andar em comunhão com meus irmãos, apesar que meus irmãos não são perfeitos, nem muito menos eu. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor diz para nós andarmos em união, porque Ele ordena a bênção. Amém? O Senhor nos mostrou através da cruz a obediência. Embora sendo filho, Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Eu aprendi também a obedecer por meio daquilo que eu sofri, pela dureza do meu coração. E uma coisa que eu falava era entre eu e Deus, depois eu passei para as pessoas, depois quando eu fiz amizade. No meu ponto de vista, eu achava que o meu marido, na época, deveria arder no fogo ardente. E eu estaria prontinha para ir para o céu. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, eu comecei a olhar para mim. Falei: Senhor, como eu sou pecadora. Eu tenho ódio no coração, falta de perdão. Aí eu enxerguei o quanto o Senhor tinha que me mudar. O Senhor Jesus também, através da cruz, submissão. Durante os seus dias na vida da terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Ô palavrinha difícil. Quando eu conheci o Senhor, e através de mau testemunho, mesmo dentro da igreja, que quando eu me converti, eu fiquei tão feliz. Falei: Senhor, eu estou no meio de pessoas que não mentem. Eu estou no meio de pessoas que são transparentes. Aí eu me decepcionei. Aí, dentro disso, tinha um irmãozinho que falava para o meu marido. E falava para mim: ó, ele sobe, mas você vai tentar segurar o pé dele, mas você não sobe não. Diante do que ele foi ensinado em relação aos costumes bem rígidos, ele achava que eu não subiria, porque eu cortava a ponta do cabelo. E quando eu vi dentro da palavra de Deus, essa palavra submissão, eu falei: que Deus é esse? E ele tratava tão mal a esposa dele. Ele tratava tão mal. E ele mostrava que ela tinha que realmente obedecer. Aí eu vi dentro da palavra de Deus, que vós, maridos, têm que amar as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí mudou completamente a minha visão de submissão. Eu estou sob a missão do meu marido. Eu estou aqui sob a missão do nosso Deus. Nós estamos aqui para a glória do nosso Deus, sobre uma missão. Isso é uma honra. Amém? E o Senhor também nos mostrou o amor. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Essa foi a demonstração de cruz para o Senhor Jesus Cristo. Jesus não apenas morreu numa cruz, Ele viveu uma vida de cruz. Toda a sua vida foi caracterizada
por uma renúncia completa. Muitas pessoas falam e dizem, ele foi Deus, ele é Deus, por isso ele conseguiu suportar. Mas é uma coisa, eu quero ressaltar, ele também era homem como nós, ele sentia dor como nós. E ele renunciou a tudo por amor a cada um de nós. Eu não merecia, nós não merecíamos. Mas ele amou a cada um de nós. Mesmo diante de tanta demonstração de amor, o Senhor Jesus conviveu com 3 tipos de relacionamentos. Relacionamento com a multidão. São 3 tipos de relacionamento diante disso. Diante de tanta demonstração de amor, o Senhor Jesus, ele conviveu com esses 3 tipos. Característica da multidão em relação a Jesus. São os que fogem da cruz. Eles não querem nada com a cruz. Não toleram o desprazer. Eles só querem alimentar a carne dele. Esta é a multidão. A multidão seguia o Senhor Jesus. Muitos seguiam por interesse. Muitos seguiam por interesse. Características da multidão em relação a Jesus. Eu vou correr um pouco para mim poder chegar até o fim. Relacionamentos distantes, impessoais. Aqui eu coloquei ídolos, porque quando muitas pessoas idolatram, aqui o Brasil, infelizmente o futebol, muitas multidões no carnaval, ou ídolos, cantores, eles idolatram aquelas pessoas, multidões vão aos shows, mas eles não conhecem aquelas pessoas. Eles não têm intimidade com aquelas pessoas. São distantes. Eles estão lá, eles pensam que eles conhecem, mas eles não conhecem. Esta é a diferença. Essa é a característica da multidão em relação ao Senhor Jesus. Eles são impessoais, distantes. Buscam apenas seus interesses. Eles buscam apenas o prazer que eles querem alimentar a sua carne. Muitas seguiam ao Senhor Jesus, grandes pessoas seguiam ao Senhor Jesus. Mas quando ele começou a mostrar a renúncia, muitos se afastaram. E achavam que era muito difícil, não tinha como seguir a ele. Diálogos sempre artificiais. Não sei se eu estou enganada, mas eu aprendi assim. Existem colegas, existem amigos. Os colegas são aqueles que a gente cumprimenta por educação. É muito artificial. Você nunca se abre com ele, porque você não confia. Essa é a diferença de colega. Diálogos sempre muito artificiais. Mas o que o Senhor quer nos mostrar para cada um de nós não é esse relacionamento. O Senhor quer que nós venhamos ter realmente um relacionamento profundo com Ele e com o nosso discipulador. Fuga de cobrança e confronto. Não se deixam tratar. A multidão, quando tem algum tipo de cobrança, algum tipo de confronto, eles fogem. Eles não querem. Eles não querem. Eles só querem sentir prazer, ou eles só querem buscar alguma coisa. É uma cura? É um momento de desespero na sua vida? Você conseguiu a bênção, você abandona. Motivação desconhecida, indigna de confiança. O que eu posso dizer aqui, dentro dessa multidão? A motivação delas é satisfazer o eu dela. E ela vai fazer de tudo para satisfazer o eu dela. E se preciso for passar por cima, ela passa. Esse relacionamento com a multidão, eles só querem receber, mas não querem dar nada em troca. Não é isso que o Senhor Jesus nos tem nos ensinado. Relacionamento com a multidão. Totalmente independentes, insubmissos. Eles não obedecem a nada. Se for pedido alguma coisa para eles, eles vão fazer o que eles acharem melhor. Essa é o relacionamento com a multidão. Que nós não venhamos mais ser multidões. Eu já fiz parte da multidão, mas que nós não venhamos mais fazer parte dessa multidão. Em nome de Jesus.
Infantilidade, atitudes materialistas. Que nem eu já citei aqui. Eles buscam só o prazer deles. A multidão é aquele tipo de pessoa, por exemplo, se ele trabalha numa empresa, ele faz de tudo para derrubar o que está à frente dele. Ele anseia estar na posição do chefe, na posição do líder. Nem se para isso ele tenha que prejudicar, nem se para isso ele tenha que mentir. Essa é a posição da multidão. Limite de crescimento baixo. É aquela pessoa que você vê que espiritualmente ela não cresce. Muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos. Por que, Senhor, essa pessoa não cresce? Porque simplesmente ela está olhando para o Senhor Jesus. Ela só quer a bênção, ela não quer a mudança. E o Senhor, Ele é Pai. E nós, como somos pais, nós temos o desejo de dar o melhor para os nossos filhos. Eu sou mãe e eu posso dizer isso. Mas tem momento que os nossos filhos não estão merecendo naquele momento. Muitas vezes os nossos filhos, por mais que desejam, eles vão ter que escutar um não. Tem momentos que nós temos que nos posicionar. E muitas vezes eu faço isso e graças a Deus, glória a Deus, o Senhor tem me honrado. Muitos sabem que o meu filho está numa férias, vamos se dizer assim. Mas eu tenho certeza que ele vai estar aqui o quanto antes, porque é promessa do meu Deus sobre a minha casa. Sobre mim, sobre a minha casa, sobre você e sobre a sua casa. E eu sempre falo para ele, vamos fazer o devocional. E teve um dia que ele não queria fazer o devocional e ele estava no computador. Aí eu falei assim, você obedece a mamãe, agora nós vamos fazer o devocional. Desliguei. Eu sou sua mãe, você me obedece. Não quis abusar da autoridade, mas tem momento que as pessoas têm que entender qual é a posição. Aí eu quero ressaltar, não sei por que não estava dentro disso. Nós pais, nós temos que nos posicionar. E os nossos filhos têm que enxergar para nós e nos honrar. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, porque se nós ensinarmos isso para eles, eles vão ser abençoados. É a primeira promessa que Deus dá. Honra a mãe, honra pai. Que nós venhamos ensinar, o Senhor nos dê sabedoria para isso. A multidão, ela vive de aparência. Que nem foi falado, simplesmente a aparência. E o que o Senhor me vem na minha mente agora, que a minha mãe tinha o costume de dizer, por dentro, não, por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Não sei se vocês já ouviram esse ditado. Mas a aparência, nós temos que nos importar com o conteúdo que está lá dentro. Não se deixe enganar por aparência. O Senhor, Ele olha o coração. Vocês podem dar risada, talvez não seja da época de vocês esse ditado. Mas se vocês nunca ouviram, aprendem. Relacionamento com os seguidores. Aí é o segundo. Primeiro foi com a multidão, agora é com os seguidores. Existem aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Jesus e os seus seguidores são aquelas pessoas que o procuram para serem aconselhadas, são simpatizantes. Elas conhecem até o Senhor Jesus. Elas são simpatizantes. Nicodemos, o exemplo que veio foi esses dois. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele entendia que Deus era mestre. Mas naquela época, naquele momento, ele foi ver à noite. Ele não se posicionou como um discípulo, como um simpatizante. Ele viu que Deus era um Deus todo-poderoso. Ele via tudo que o Senhor Jesus operava. Mas dentro desse texto, ele não se posicionou e disse, mesmo ele também sendo mestre, eu sei que o Senhor é mestre e muitas coisas eu estou errado, eu vou seguir o Senhor, vou ser seu discípulo. Não. Naquele momento ele foi apenas simpatizante. E o segundo jovem rico, Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou, ele disse,
Falta-te uma coisa, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Eu já ouvi falar, pessoas já chegaram até a mim e falaram: não tem que carregar a cruz. A cruz é meu marido, a cruz é minha esposa. Não é isso a tua cruz. A sua cruz é a sua renúncia em agradar ao teu Deus. O Senhor fala: tome a cruz e segue-me. Jesus e os seguidores. Os seguidores, eles conhecem o Senhor Jesus, mas eles negam de carregar a cruz. É aqueles que dizem: Senhor, está tão pesada. Tem uma ilustração que diz que um homem chegou até o Senhor Jesus e falou: Senhor, está tão pesada essa minha cruz, não tem como o Senhor encurtar? Ou, em outras palavras, tem algumas coisas que eu não consigo viver, eu não consigo obedecer. Tem algumas coisas, tem algumas áreas que o Senhor não vai poder tocar na minha vida. Eles negam em obedecer completamente. Mas vai chegar um dia que eles vão ter que atravessar, diante dessa ilustração, passar por outro lado. Uma coisa eu digo para vocês: os seguidores não vão herdar os céus. Os seguidores, relacionamento frequente, mas superficial. É aquelas pessoas que muitas vezes são os domingueiros. Não sei se vocês já ouviram e viram isso. Eu vou na igreja de domingo. É minha obrigação. Eu já fui no domingo. A palavra, o Senhor usou os filhos dele, mas entra aqui e sai do outro lado. Muitas vezes nem acabou de sair de dentro da igreja, já pecou. Ele ouve, mas ele não pratica. Resposta inconstante à palavra. É aquele tipo: esta área não deixo ser tratada. Algumas áreas o Senhor pode tratar, o Senhor pode mexer, mas tem certas áreas. A palavra do Senhor, quando eu o conheci, quem não me conhece, eu era uma pessoa, como eu fui criada dentro de uma família, eram todos muito nervosos. Minha mãe era muito nervosa, meus irmãos, inclusive eu, era muito nervosa. E quando eu cheguei ao Senhor Jesus, eu sentia, quando eu não conhecia o Senhor Jesus, o meu sangue fervia. Eu sentia o meu sangue ferver diante do nervoso. E quando eu ia ver, eu tinha falado um monte de coisa. Muitas vezes, sem conhecer o Senhor Jesus mesmo, eu me arrependia. Falava: não devia ter falado, mas eu já tinha falado mesmo. Por que eu vou voltar atrás? Aí quando eu conheci o Senhor Jesus, o Senhor falou para mim que nós temos que ser mansos. É uma área que eu sempre peço para o Senhor. E hoje, quando diante de algumas situações que eu passo, eu creio que cada um de vocês também passam. Em relação à palavra do Senhor nos diz que muitas vezes nós vamos até nos irritar. Mas o Senhor fala para nós: não pequeis, para nós não pecar. Nós vamos passar diante de algumas situações, mas o Senhor fala para cada um de nós: honra-me, engole. E eu aprendi diante de muitas situações na minha vida a engolir sapo, mas sapo boi. Porque diante de algumas coisas que eu achava na minha razão, que eu queria explicar, eu achava que eu estava certa, eu percebia que depois o Senhor me tocava, e o Senhor falava para mim: vai lá, agora você pede perdão. Eu perdia a razão diante do que eu falava. Então a cada dia eu peço para o Senhor me dar da mansidão, que é fruto do Espírito, sobre a minha vida e sobre a sua, que nós venhamos realmente fazer a diferença. Diálogos abrangentes, mas sem tratamento dos conteúdos interiores. Aquela pessoa às vezes intelectual, aquela pessoa que às vezes, não que eu seja contra, eu sou a favor, fazem teologia, eu fiz, mas eu convivi com certas pessoas que o eu subiu, e se achavam tão assim poderosos e melhores que os outros irmãos na igreja, mas certas áreas deles, arrogância, eram tão arrogantes.
E eu digo uma coisa para vocês. O Senhor não recebia a oração. Eu não creio que o Senhor recebia a oração. O Senhor quer que nós venhamos ser humildes. Não adianta nós conhecermos a palavra. Conheço pessoas que já leram a palavra não sei quantas vezes inteira, mas elas não praticam. Não adianta nada. Que nós realmente venhamos ler a palavra e venhamos obedecer. Ligações com o interesse, com a liderança. Aqui, cuidado de visões, é aquelas pessoas que às vezes se achegam, esses são os seguidores, amém? Esses se achegam, mas o pensamento deles é posição. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu amo, Deus conhece meu coração, eu amo fazer parte do louvor. O meu coração arde, mas eu já vi muita estrela em cima do altar. Eu já vi muita, eu estou dizendo uma área que eu já participei, amém, gente? Isso tem em todas as áreas. Mas esses seguidores, eles querem lugar de destaque. Vida com Deus? Não. O que o Senhor mostra para eles que eles têm que mudar, eles não mudam. Não que eu seja perfeita. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. Mas nós temos que ter essa sede de mudar e de glorificar o nosso Deus, amém? Aí, por isso que eu coloquei cuidado de visões. Jesus e seus seguidores. Relacionamento frequente, mas superficial, que nem eu já falei aqui. Eles vão até na igreja. Eles participam. Eles gostam de eventos. Resposta inconstante à palavra. Essa área não deixa de ser tratada, já falei. Diálogos abrangentes, mas sem tratamento, já falei. E nem conteúdo. Eles parecem que conhecem. Até podem conhecer. Mas uma coisa eu digo, o inimigo das nossas almas também é conhecedor da palavra. Ligações com interesse, eu já passei. É que não está aparecendo aqui. Jesus e os seguidores, fuga de cobrança e confrontação. Eles não aceitam. Aquelas pessoas, se você for falar alguma coisa, ele não vai aceitar. Mesmo que você mostrar na palavra de Deus, ele não vai aceitar. Não aceita ser confrontado. Ele é infantil. Em que sentido eu quero dizer uma coisa para vocês, gente? Eu quero realçar aqui. Não é infantil porque numa palavra, se foi tratado com aspereza, nós somos carne. Não adianta nós falarmos que nós não ficamos sentindo muitas vezes. Nós ficamos. Mas é aquela pessoa infantil, ao ponto de outra pessoa ir conversar com ela, ou pedir perdão, ela vira a cara. Aquela pessoa, por exemplo, de você pedir perdão, ela fala, perdoo, mas você está numa calçada, ela passa na outra calçada. Essa não tem temor de Deus. Esse é apenas um seguidor, ele conhece, mas ele não pratica. Opiniões próprias muito fortes, eu acho, e pronto. Eu acho que deveria ser dessa maneira. O pastor é levado por Deus a passar uma posição, uma visão. Aí ele fala, eu acho, se eu estivesse no lugar dele seria melhor. Eu não concordo. Esses são os seguidores. Opiniões próprias muito fortes. Podemos às vezes não entender, não compreender. Mas nós temos que enxergar que o Senhor mostra para o anjo da igreja. E nós temos que nos submeter. Amém? Conhecem o Senhor, mas não obedecem. Relacionamento com os discípulos. Característica de um discípulo de Jesus. Aceitam a carregar a cruz. Amém? Quem aceita carregar a cruz aí? Só eu? É difícil. Eu sei. Dói. Dói. Mas o Senhor diz na palavra dele, em Lucas 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Se você quer realmente ser discípulo do Senhor, não apenas fazer parte da multidão, não apenas fazer parte dos seguidores, ser discípulo, você tem que carregar a sua cruz. A sua cruz. Se você carregar, você vai ser discípulo. Renuncie ao mundo e a si mesmo. O que eu quero ressaltar aqui, que quando o Senhor Jesus, o que significa a cruz para o Senhor Jesus, ele colocou renúncia. E eu quero ressaltar que para o discípulo do Senhor, eles renunciam também o mundo e a si mesmo.
Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você está disposto a ser discípulo do Senhor Jesus? Amém? Você está disposto a renunciar o seu eu? Ficou meio fraquinho, mas eu creio que ficou com vontade de sair. Amém? Obedecem à palavra de Deus. João 15, do 7 ao 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aqueles que realmente estiver e obedecer as minhas palavras. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, quer dizer, se vocês realmente obedecerem a minha palavra por completo, inteira, não em partes. Aí o Senhor diz que vai ser discípulo dele. Aqueles que se submetem, o Senhor Jesus se submeteu. 1 Coríntios 9, 27 diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aqui foi o apóstolo Paulo. Em outra versão diz: antes esmurro o meu corpo e reduzo a servidão. Foi fácil para o apóstolo Paulo, diante de tudo que ele passou por amor ao nosso Deus, de levar a palavra? Não foi fácil, mas ele chegou até o fim e foi vitorioso. Que realmente nós venhamos subjugar, nos submeter à vontade do nosso Deus. E o Senhor diz também, a cruz para o Senhor Jesus significava amor, e Ele se entregou por amor a cada um de nós. E para o verdadeiro discípulo significa amar a Deus e ao próximo. Que diz: amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amem a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Busquem realmente fazer a vontade de Deus. Marcos 12, 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amar o teu próximo. Quem está mais próximo de você? O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Primeiramente, os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Os nossos filhos têm que olhar para nós e eles têm que enxergar a glória de Deus. Nossos filhos têm que olhar para nós, eles têm que enxergar a diferença. Nosso Deus tem que ser glorificado através da nossa vida. Nós temos que ser um farol em meio a esse mundo de trevas. Tanto os nossos filhos como os nossos parentes. Eles têm que enxergar a diferença. Nós temos que amar a eles como a nós mesmos. Nós temos que olhar para essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que criticam, que falam mal, que se levantam contra as nossas vidas, como um dia eu me levantei contra o meu próprio marido. E enxergar o que está atrás dessas pessoas. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Nós temos que enxergar o que está atrás e que essa vida, ela precisa de misericórdia, ela precisa de oração, e ela precisa ser salva, ela precisa ser liberta. Que nós venhamos ter misericórdia. Uma das orações também que eu sempre peço para o meu Deus: Senhor, que eu venha olhar com seus olhos, olhos de misericórdia. Olhos de misericórdia. Que eu venha ter misericórdia diante das afrontas. Que eu não venha olhar a pessoa em si. Muitas vezes você pode estar pensando, as pessoas que muitas vezes se levantam, não é as pessoas que estão lá fora que não conhecem o Senhor Jesus, são as pessoas dentro da igreja. É mais difícil. Às vezes você pode pensar, é mais difícil perdoar, é mais difícil tolerar esse tipo de pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse está vivendo na carne. Que nós venhamos viver, realmente ser homens e mulheres espirituais. Amém? Que nós venhamos fazer a diferença. O verdadeiro discípulo, ele tem total intimidade. Aqui eu quero dizer,
total intimidade tanto com Deus, como com o nosso discipulador. Amém? E diante dessa transparência de nós abrirmos nosso coração, eu também queria frisar uma coisa que eu tenho aprendido. Tem muitas pessoas que já chegaram até mim e se frustraram. E se fecharam. Diante de coisas que foi aberto e saiu. Né? Outras pessoas ficaram sabendo, elas se fecharam, se frustraram e não queriam mais se abrir. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu era uma pessoa dessas. Cheguei a uma época na minha vida e não confiava mais em ninguém. Não confiava mais em ninguém. Digo, ninguém fora. Eu confiava apenas no meu marido e nos meus filhos. Aí eu aprendi que realmente eu estava errada. Que nós temos que confessar, né, para o nosso próximo, para nós sermos curados. E o Senhor tem me mostrado. Muitas pessoas falam muita coisa para mim. Tem muitas coisas que eu sei, mas eu tenho guardado. Às vezes as pessoas perguntam e eu falo, a pessoa tem passado por problemas. Eu e meu esposo, quando nós fazemos visita, quando nós vamos discipular, a gente sempre frisa, venhamos ser transparentes. O que você falou aqui, morre aqui. E se te for algum pecado, por exemplo, você fala assim, mas se a pessoa, por exemplo, faz parte do ministério, e a pessoa está em pecado, você vai trabalhar com essa pessoa. E se essa pessoa não mudar, você vai chegar no seu líder e vai falar para essa pessoa, falar, olha, eu gostaria que você se abrisse para tal pessoa. Porque a pessoa não vai poder fazer parte de um ministério. Estou dando um exemplo aqui, se estiver em pecado. Se ela não mudar, você chega para o seu líder e fala, olha, eu gostaria que você falasse. Entendeu? Amém? E essa pessoa tem que concordar. Amém? Deuteronômio 34:10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Que o Senhor venha nos conhecer face a face, com transparência. Crescimento constante, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O Senhor está aperfeiçoando na minha e na sua, amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. A recompensa é o nosso Deus que vai trazer sobre a minha vida e sobre a sua. Muitas vezes você se sente injustiçado, muitas vezes você fala, a pessoa não está me enxergando. Mas Deus está vendo, Ele vê todas as coisas e Ele vai dar recompensa. Ela é aberta para o tratamento pessoal. Aqui Pedro, ele chegou até o Senhor Jesus, eu imagino, eu me coloco no lugar de Pedro. Até quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? Tem essas pessoas aqui, eu estou fazendo uma listinha, essa aqui eu não vou perdoar mais não, não tem como. Essa pessoa não muda. O Senhor falou, tem que perdoar sempre. Porque se eu não perdoar, vai ter atormentadores sobre a minha vida. É o que o Senhor nos ensina na palavra dEle. Alguém quer algum atormentador, um espiritual atormentador sobre a sua vida? Aí levante a mão. Nem eu. Então nós devemos perdoar e colocar nas mãos de Deus. Nós devemos amar os nossos inimigos. É o que o Senhor nos ensina. Motivação conhecida. Qual que é a nossa motivação do verdadeiro discípulo? Glorificar a Deus. Dependência de Deus em tudo. Vida de vitória. Você vai ter luta sim, mas a vitória é certa. Amém? Ministro desenvolvido e reconhecido. As pessoas vão enxergar, vão olhar para você e vai ver os frutos. Para a glória de Deus. Amém? Nós conhecemos a árvore, o Senhor nos ensina na palavra dEle. Nós vamos conhecer a árvore pelos frutos. Qual é o seu fruto? Qual o fruto que você tem dado para o teu Deus? Você tem glorificado a Deus? Tem sido luz? Eis aqui os verdadeiros discípulos do Rei Jesus. Amém? Aqui são os verdadeiros discípulos. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui não tem, em nome de Jesus, multidão. Aqui não tem apenas seguidores. Aqui tem verdadeiros discípulos. E eu quero fazer parte dos discípulos do Senhor Jesus. Que o Senhor venha me capacitar, em nome de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulo. O Senhor nos ordena de todas as nações. Você pode dizer para o nosso Deus, eis-me aqui, Senhor. Você está preparado a fazer discípulo? A realmente obedecer e ser luz em meio a essas trevas? Aleluias. Eu tinha pedido para ele colocar uma música de fundo, mas amém, eu perdoo o que ele esqueceu. E o louvor que eu tinha pedido é: eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. E que realmente nós venhamos a cada dia
nos achegarmos até a cruz e reconhecermos que nós precisamos de mudança. Não venhamos apontar os erros do nosso próximo, venhamos olhar para nós primeiramente. Amém? Que o Senhor venha ser glorificado, verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Uhul! Amém. Meu marido falou, vai falar uhul. Glória a Deus por isso.